Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca Cia das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as coisas que eu gosto na bruxaria, sobre as coisas, esse universo, né, do cotidiano dentro da bruxaria. Espero que vocês também gostem. Até mais. Tá. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre aquilo que a gente mais gosta, que eu mais gosto dentro da bruxaria, né? E assim, eu acho que talvez para espanto de muita gente, não é a parte ritualística. As pessoas têm uma ideia, né, de que a bruxaria seja uma religião voltada só para assuntos muito práticos, quer dizer, aquela coisa, eu estou precisando de tal coisa, faço um feitiço disso, faço um ritual para aquilo. Para que serve essa coisa de você estar cultuando as divindades, as forças da natureza? E aí a gente fala assim, que isso é uma leitura de quem não é pagão, não é bruxo, das nossas práticas, da nossa vivência. Na verdade, a bruxaria ela é muito mais um estilo de vida, né? A ritualística ela é parte, ela é uma linguagem, né, dentro da bruxaria, mas ela não é o cerne da bruxaria. Quando a gente fala na bruxaria, a gente fala de estilo de vida. Escolhas, né? A gente pensa, tá, eu escolhi ter uma responsabilidade sobre a minha vida, eu escolhi tentar estar cada vez mais bem integrada com a vida, entender os fluxos da vida, sejam eles naturais, tipo lua cheia, lua nova, o que está acontecendo comigo, o que eu sinto que flui melhor quando é uma lua cheia. Hoje, por exemplo, é uma lua nova em Capricórnio, a lua nova do começo do ano, né? A primeira lua nova do ano. O que está começando hoje? Qual é o impulso? Como é que a gente sente isso? Quando a gente vai desenvolvendo uma percepção sutil das forças que estão interagindo nas nossas vidas, mas também coisas também relacionadas à vida urbana, humana, né? Então a gente também percebe, por exemplo, né, que existe uma tendência do ser humano a delegar poder para divindades, autoridades, pessoas que são que acabam abusando e se aproveitando dessa ingenuidade das pessoas. E o bruxo é aquela pessoa que quer estar consciente do que tudo que está acontecendo para ele ter escolhas conscientes, escolhas lúcidas, né? Então, e aí o que tem de vantagem? Bruxo fica doente? Fica. Tem problema financeiro? Tem. Tem problema afetivo? Tem. Morre? É. Né? Que querer a gente não quer. Mas acontece, faz parte da vida. Então, assim, ninguém aqui vai dizer que é melhor num sentido de, por ter escolhido a religião, estar imune a algumas coisas que são típicas da nossa humanidade. Mas a gente tem uma forma de ler e vivenciar todas essas experiências diferente. Então, quando uma pessoa escolhe, eu gosto quando a pessoa me procura e quer se tornar uma bruxa, motivada pela vontade de ter essa vida mais integrada, essa vida mais consciente, mais presente, fazendo escolhas que para a gente pareçam melhores e que a gente se sinta mais empoderada, menos vulnerável às forças da natureza, né? A humanidade, ela buscou a religião, eu já falei sobre isso, né? Porque ela estava num local em que tinha vezes que estava chovendo, tinha vezes que tinha seca, tinha vezes que nevava, tinha vezes que aparecia um dinossauro, aparecia sei lá o quê, o ser humano tentou entender a vida, né? Então, quando estava a lua cheia, acontecia algumas coisas, quando estava
primavera, viu que aquilo era cíclico, viu que tinha alguma correlação com aquele céu, considerou que o céu então mandava, e então a ideia de divindades no céu, seres do céu, tentou imaginar como que seria aquele céu, aqueles seres, e aí começou a projetar características humanas naquilo, né? E aí, assim, aí criaram-se as religiões, aquilo que é certo, aquilo que é errado, para ver se sabe, está de acordo com aquela natureza. Só que assim, desse impulso é que vieram as ciências, que vieram a vontade de entender as coisas sistematicamente, com método científico, tudo, né? A astrologia foi antes da astronomia, a alquimia foi antes da química, enfim. Porque, na verdade, a ideia era entender o divino e a natureza, né? Depois é que dissociou e ficou como se fossem atividades não relacionadas. Ainda vai voltar a serem relacionadas, mas isso ainda tem um tempo. E aí o que acontece? A gente, quando escolhe ser bruxo, a gente está escolhendo você tá andando com esse passo da vida. Entender esses ciclos, entender a dimensão da vida, e à medida que a gente vai evoluindo, porque esse passo ele é cíclico, mas ele também é evolutivo, então ele é em espiral, né? E aí a gente entende também, à medida que a gente vai percebendo, entendendo, tendo capacidade para ler coisas mais sutis, a gente começa a entender como as coisas funcionam de uma outra forma também. Então tem que evoluir junto, né? A religiosidade ela não pode ficar estagnada. E aí o que acontece? Quando você, por exemplo, de novo vou falar esse exemplo. A gente está falando aqui, eu estou falando para não sei quantas pessoas que eu não conheço, talvez não vá conhecer nunca, talvez até possa conhecer. Eu não tenho noção do alcance que esse vídeo está tendo, que até vai ter daqui a muitos anos ainda, sei lá. E aí o que acontece? Sou eu falando, e existe uma forma de atingir muita gente. Pouquíssimos anos atrás, sei lá, 20, 30 anos atrás, ninguém ia pensar que isso seria possível. Era coisa de ficção científica. Então, a gente hoje vive coisas que seriam atribuídas a telepatia, conceitos de magia, conceitos de coisa. E aí a gente também fica entendendo que essas ideias que teoricamente são ficção, são imaginação, paranormalidade, não tá no nível do estudo racional, científico, podem ser possíveis, porque hoje a gente pensa, vou guardar os meus arquivos na nuvem. Que nuvem? Quem é essa nuvem? É Deus que está lá no céu boiando na nuvem? Não é aquela nuvem branca que está no céu? Não. É um conceito. Né? É um conceito, e esse conceito faz a gente começar a entender conceitos que a gente considerava de forma muito literal. Quando você é bruxa, você está aberta a entender o mundo, né? A bruxaria ela não é uma coisa que você tem uma vida normal e aí você no dia da lua cheia, da lua nova, no sabá, nas festividades, você se veste de bruxa, faz um ritual, faz um feitiço, pede as coisas e não. A gente está no dia a dia, né? A gente tem rotinas, né? Você acorda, você tem. Presta atenção no que você sonhou, como que você acordou, como que você dormiu, como foi a sua noite. Presta atenção, você está andando na rua, presta atenção nas coisas, presta atenção nas pessoas, presta atenção nos bichos, no comportamento. Existe uma magia, parece que você conversa com as coisas, parece que você interage, você consegue evitar que um cachorro atravesse a rua num perigo, você consegue fazer
a chuva retardar um pouquinho para você chegar em casa, você consegue, você vai comprar uma coisa, te vem na mente para você comprar o tal coisa, quando você vê você vai precisar daquela coisa, você começa a ter uma percepção sutil da vida. E é esse viver mágico que eu acho que é a coisa mais bonita. É quando você sonha com alguém e a pessoa relata que sonhou com você, é quando você tem uma experiência e você vê que aquela experiência está relatada num livro, está relatada numa coisa, você fala assim, gente, olha, eu nunca tinha lido esse livro, nunca tinha lido isso aqui, como é que eu soube essa experiência? Né? Eu estou lidando com alguma coisa que existe. Né? A gente vai vendo que a gente está lidando com uma outra realidade, né? E isso é maravilhoso. A bruxaria não é tanto sobre você resolver todos os seus problemas, como é a forma de você vivenciar de uma forma mais lúdica, mais sublime, mais mágica, né? E isso que eu acho que é a coisa que atrai mais, né? Esses dias uma seguidora pediu para falar sobre exorcismo, se bruxas fazem exorcismo, e eu falei assim, gente, existem realidades, né? Quando você vive numa religião em que existe o medo, existe, ela se prevalece do medo, ela não te dá forças para você lutar, parece que você está sempre à mercê de forças opostas e você está vulnerável, você está deixando, você tem uma vulnerabilidade real, porque você não é dona de si. Parece que você está sempre sendo, você é só marionete que tem que se comportar com muito cuidado, porque a qualquer momento bicho-papão te pega. Então, sim, as pessoas. Eu não quero dizer que essas experiências não sejam reais, mas são seres que. São pessoas que elas estão vulneráveis, elas são enfraquecidas para terem esse tipo de. Elas não são donas de si para terem esse tipo de experiência, né? E esse tipo de coisa não acontece com o bruxo, porque o bruxo, se tiver que conversar com algum ser, vai ter que conversar consciente, vai ter que se manifestar, vai ter que ver qual é o problema que tem que resolver. Então, assim, ele tem domínio de si, ele tem posse de si, né? E aí você fala, mas a bruxa então pode ajudar? Não, também, porque envolve crenças. As pessoas estão num universo em que acontecem aquelas coisas e elas não querem sair daquele universo que acontecem aquelas coisas. Então vai continuar acontecendo, né? A bruxa, ela vive num outro universo, tem os seus percalços também, né? A gente tem também nós somos seres humanos, nós vivemos num universo em que as coisas acontecem, estamos todos aprendendo, né? A gente quer acelerar esse processo, a gente quer ir atrás, a gente não fica numa posição passiva em relação ao que a experiência pode agregar nas nossas vidas, mas a gente também cai, se machuca, é, tem problemas, tem preocupações, tem tudo. A gente só tem mais auxiliares, mais recursos, alguma coisa que faz com que a gente consiga fazer de uma forma diferente. Que eu prefiro. Né? Eu prefiro e algumas pessoas preferem também. Né? De ter essa autonomia, de ter essa liberdade, de não, sabe, de você ter uma ligação direta com a fonte, não ter intermediários, enfim. É uma escolha, né? E cada religião vive na sua realidade, vai ter experiências conforme a realidade daquilo que acredita, né? Então tem coisas que acontecem em umas que não vai acontecer nas outras, porque são histórias, valores, crenças diferentes e universos. E até a própria espiritualidade que assessora aquelas pessoas tem um outro viés, né? Então é tudo diferente mesmo. Esse vídeo então foi sugerido de novo, né, por alguma seguidora. Eu agradeço a participação de vocês, é mais um ano que a gente está aqui junto. Todo mundo, eu desejo que esse ano seja bom, que as pessoas encontrem seus caminhos, que tenham força para enfrentar as adversidades que possam ocorrer. E estamos aqui ainda firmes, tentando trazer um pouco de esclarecimento a respeito da Wicca, né? Quem tiver interesse em participar das nossas atividades, agora em janeiro,
dia 6 de janeiro, nós vamos começar uma nova turma de tarô mitológico, como oráculo e como instrumento de magia, né? Todas as nossas atividades estão sendo realizadas atualmente por videoconferência, ficou assim, está mais prático, o próprio Coven ele está se estruturando para ser todo dessa forma. A gente não sei ainda se a gente vai voltar a alguma coisa presencial. Por enquanto, só as iniciações estão sendo feitas presencialmente. E aí a gente vai estar começando esse curso, dia 6. Quem tiver interesse, o nosso, aqui embaixo tem o WhatsApp, né, para você entrar em contato com a gente. E a gente vai estar formando as turmas. E um bom ano para todo mundo. Tá certo?